Vamos lá, pessoal. Continuando aqui o nosso estudo. Então, olha só, eu acho que vocês estão percebendo que eu estou falando de auditoria genericamente, eu estou desenvolvendo o conceito professor Lopes de Sá. Tudo que eu estou falando, a priori, é enfocado em qualquer tipo de auditoria. Por óbvio, as questões que eu vou puxar falam de auditoria no setor público, que é a temática da prova de vocês. Mas essas questões que eu estou puxando são questões que abordam toda a teoria da auditoria, independentemente de onde ela ocorra. Papel de trabalho, todo auditor não interessa se é fiscal, se é de contas, se é privado, se é de controle interno, não interessa o tipo de auditor, vai ter que trabalhar com papel de trabalho. Então, eu estou puxando temáticas da teoria geral da auditoria e as questões vão falar de auditoria governamental porque é o enfoque da prova, mas a prova ela começa na teoria geral da auditoria e é exatamente aí em que estamos, né? Estamos a desenvolver noções gerais de auditoria. Então, vamos lá. Noção elementar de auditoria. A gente já viu, o professor Lopes de Sá disse o que era. Serve para quê? Para avaliar a adequação e a veracidade de situações. Pessoal, tudo que a gente vai aprender de auditoria nesse país se resume em duas grandes normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é o que vocês estão vendo no site aqui, www.cfc.org.br. As normas fundamentais de auditoria, eu digo sempre, quem quiser aprender qualquer tipo de auditoria, quer no setor privado, quer no setor público, quem quiser aprender qualquer tipo de auditoria tem que estudar a NBCT 11 e a NBCP 1. Lá no site do CFC, vocês colocam o cursor no ícone legislação. Aí vai abrir uma janela, aí vocês clicam em normas brasileiras de contabilidade. Aí vocês digitam lá do jeito que eu digitei, NBC, espaço T, espaço 11, e a NBC, espaço P, espaço 1. A NBCT 11, ela trata de quê? De procedimentos técnicos de auditoria. É a norma brasileira de contabilidade técnica de número 11. Toda a NBCT, ela trata de conduta técnica. Ela vai tratar, perdão, até eu falei, eu cometi uma tecnia, ela trata de procedimentos técnicos. Então, os procedimentos técnicos de auditoria, os procedimentos técnicos fundamentais de auditoria estão na NBCT 11. Ela é enfocada na auditoria externa, mas a auditoria externa, ela é parâmetro para qualquer tipo de auditoria. É o que tem de mais complexo, é um procedimento de auditoria externa. Então, é impossível você estudar auditoria sem dar uma olhada na NBCT 11. Temos também a NBCP 1, Norma Brasileira de Contabilidade Profissional de número 1. Essa NBCP 1, ela trata de quê? A NBCP 1, ela trata da conduta do profissional. Diz como é que o auditor, ele deve se comportar, qual a conduta técnica, qual a conduta que ele deverá adotar. Pessoal, esse auditor, eu acho que dá para sacar que ele é para ser a pessoa mais tranquila, a pessoa tem que ter um tratamento, tem que saber lidar com as pessoas e tem também que ter uma conduta ética. Ética em auditoria é tudo. Até porque esse auditor, eu falei para vocês no bloco anterior, que tudo que ele faz, ele documenta em papéis de trabalho e ele é responsável pela guarda e sigilo desses papéis de trabalho. Sigilo até morrer. Em casos excepcionalíssimos, ele pode romper o sigilo. E o nosso Código de Ética Profissional, que é a Resolução 803/96, mais Resolução do CFC 803/96, o nosso Código de Ética Profissional, em casos raríssimos, abre a possibilidade de o sigilo ser rompido. A regra em contabilidade é o quê? Sigilo. Então, esse auditor é para ser uma pessoa discreta, é para ser uma pessoa de conduta ética. Por quê? Porque ele é responsável pela guarda de tudo que ele obtém durante a auditoria, desde que seja relevante, e pelo sigilo. A guarda sempre cai em prova, ele tem que guardar essa documentação de auditoria por quanto tempo? Pelo prazo de 5 anos. A contar de quando? A conclusão dos trabalhos. Nós vimos no bloco anterior que a documentação do trabalho se dá em papéis de trabalho. Vimos também que esses papéis de trabalho vão documentar basicamente 2 fenômenos. Os achados de auditoria, que como diz a professora Glória, são as deficiências obtidas durante os exames de auditoria e as evidências de auditoria, que é tudo aquilo que o auditor encontrou que entenda ser
relevante. De fato, pessoal, o achado de auditoria é uma espécie de evidência de auditoria, é uma espécie de constatação de auditoria. O que são as evidências de auditoria? São as constatações relevantes obtidas durante os exames. Para frente. Para frente, vamos lá. 4. Só um minutinho aqui. 1, 2, 3. Vamos agora para o tópico 4 da nossa aula. Fazendo um esquema do que a gente já viu. A auditoria, eu falei para vocês no bloco anterior, que essa auditoria pode ser no setor público, como pode ser no setor privado. A auditoria no setor público, basicamente, resumindo a conversa, porque aqui os livros que existem de auditoria governamental, eles viajam muito para chegar ao núcleo do tema, tá certo? Então, com toda a objetividade possível, sendo o mais concisa possível, essa auditoria no setor público, ela acontece basicamente em quê? Em nível de controle de contas, né? O que eu chamo de auditoria de contas, e auditoria fiscal. Auditoria de controle pode ser de controle externo ou de controle interno. A gente vai já ver a definição dos mecanismos de controle segundo a Constituição. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês, mas nesse momento entendo que a auditoria no setor público se dá em nível de controle de contas ou em nível de procedimentos fiscais. Já tinha falado disso para vocês. E a auditoria normalmente ocorre também no setor privado, em entidades com finalidade lucrativa ou entidades sem finalidade lucrativa. Quando a gente fala de auditoria, o pessoal se lembra logo, a auditoria nas SAs. Tudo bem que a auditoria nas SAs, vocês estão vendo aqui no quadro, que ela é obrigatória, por força da Lei 6.404 e suas alterações. Mas a 11.678, que alterou a 6.404 recentemente, a auditoria, a 11.678 determinou auditoria obrigatória nas sociedades de grande porte. Quer seja sociedade de grande porte, SA ou não. Então, a questão é, o que se entende por uma sociedade de grande porte? A Lei 11.678 assim define. Então, vamos nós. O que a gente pode concluir? Que em entidade com finalidade lucrativa, como entidade sem finalidade lucrativa, a auditoria pode acontecer. Ela é obrigatória quando? Bom, nas SAs, que são entidades com finalidade lucrativa por natureza, e na sociedade de grande porte, a auditoria ela é obrigatória. Por óbvio, a auditoria externa. E nas entidades sem finalidade lucrativa, né? Nas entidades sem finalidade lucrativa, depende muito de quê? Do repassador do recurso, do dono do dinheiro. Se o dono do dinheiro determinar a auditoria, vai ter que ter. Aí vamos avançar, porque a gente está precisando aprender os conceitos. Bom, Ana Paula, está tudo muito confuso. Você fala auditoria, mas você fica falando auditoria genericamente e eu já comecei a sacar que essa auditoria pode ser de duas formas. Não interessa se ela é governamental, não interessa se ela é no setor privado, com ou sem finalidade lucrativa. Eu estou sacando que a auditoria pode ser interna como pode ser externa e você sacou muito bem, é exatamente isso. A auditoria, ela poderá ser interna como poderá ser externa, independentemente de onde ela aconteça, tá certo? A auditoria interna, ela tem uma característica, ela tem autonomia. Eu vou já melhorar o que eu estou falando. Já a auditoria externa, ela tem uma grande característica, ela é independente. Por quê? Porque o auditor, ele é externo à empresa, ele não tem vínculo algum com a empresa, ele não é empregado da empresa. Na auditoria interna, normalmente o auditor, ele é um empregado da empresa, nem sempre, mas normalmente é. Então, o que ele tem que batalhar, esse auditor interno? Por sua autonomia. Ah, Ana Paula, eu trabalho numa empresa, deixa eu falar para ti um exemplo da minha vida, Ana Paula. Eu trabalho numa empresa e na empresa que eu trabalho, tem auditoria interna, verdadeiro. Normalmente as empresas, quando querem se organizar, elas estabelecem departamentos de auditoria interna. Esse departamento de auditoria interna já é um controle interno da própria entidade. Essa auditoria interna, eu não estou falando de setor público, a gente vai já entender isso à luz da Constituição, a gente vai já chegar no setor público. Por enquanto eu estou no mundo, né? Estou nas entidades.
quer tenham finalidade lucrativa, quer não tenham finalidade lucrativa. Essas entidades diversas poderão se submeter à auditoria, umas têm que se submeter, a gente acabou de ver que as SAs, elas têm que submeter à auditoria externa. Agora, olha só, as entidades, de uma forma geral, elas poderão se submeter à auditoria externa, dependendo do caso, mas elas têm que desenvolver mecanismos de controle interno para salvaguardar seu patrimônio. E tem empresas, tem entidades que, em sua estrutura, tem lá os núcleos, as coordenadorias, os departamentos, as células de auditoria interna. A auditoria interna representa o quê? Um controle interno da própria entidade. Ana Paula, e se a empresa que eu Olha, Ana Paula, eu trabalho numa empresa, a empresa que eu trabalho, ela não tem departamento de auditoria interna. E aí não tem controle interno negativo. Quando a entidade, ela não tem um setor específico para lidar com as questões de auditoria interna, quem é que desenvolve os mecanismos de controle? A contabilidade, porque vocês sabem melhor do que eu, aprender com a Germana, que a contabilidade tem várias funções. Uma delas é a função controle. Então, olha só, a auditoria, ela poderá ser interna, como poderá ser externa. Característica principal da auditoria externa, independência. Esse auditor, ele é externo à empresa, ele não é empregado da empresa. Ele é contratado para desenvolver um serviço nos termos contratuais. Muitas vezes a auditoria externa, ela é obrigatória. No caso das ECAs, ela é obrigatória, como poderá ser facultativa, a exemplo das ONGs, né? Se o repassador do recurso se determinar. Agora, a auditoria interna, normalmente, esse auditor interno é um empregado da empresa. Normalmente, nem sempre, mas normalmente ele é um empregado da empresa. Então, ele tem que batalhar por quê? Tem que batalhar por sua autonomia. Tem que deixar o cara trabalhar, tá certo? A auditoria interna representa o controle interno da entidade. E se a entidade não tiver setor de auditoria interna, quem é que vai colaborar com a salvaguarda, né? com os controles internos da entidade? Quem é que vai executar os mecanismos de controle interno da entidade? A própria contabilidade. Avançando. Vocês estão vendo que controle interno numa entidade, quer tenha finalidade lucrativa, quer não tenha finalidade lucrativa, quer seja o próprio governo, controle interno numa entidade é tudo. Se na nossa casa controle interno é tudo, imagine nas várias entidades, sejam elas quais forem. Esses controles internos são estabelecidos por quem? Esses controles internos são estabelecidos pela administração da entidade. Quem é que tem que estabelecer os mecanismos de controle interno? Não é o contador, não é o auditor. Quem é que tem que estabelecer os mecanismos de controle interno? A administração da entidade. Ela tem que estabelecer os mecanismos de controle interno. O auditor só vai ver se o que foi estabelecido está sendo cumprido. E se não tiver auditor interno, o contador vai ver se o que foi estabelecido está sendo cumprido. E o que a auditoria externa vai fazer? Também isso aí. A auditoria externa vai ver se o que foi estabelecido está sendo cumprido. A auditoria externa não depende muito da sua finalidade, pessoal. Mas análise de controle interno é fundamental para qualquer procedimento de auditoria. Por que é importante? Porque, pessoal, principalmente o auditor externo, ele vai trabalhar com amostra. Eu acabei de falar na apresentação anterior que o auditor externo, como o próprio nome diz, ele é externo à empresa. Ele não é um empregado da empresa, nem pode ser um empregado da empresa. Ele é contratado para desenvolver um serviço, para prestar um serviço. Então, esse auditor, ele vai ter um monte de informação à sua disposição. Ele vai ter que trabalhar em cima do que seja relevante. O que esse auditor vai fazer? Ele vai analisar os controles internos estabelecidos pela administração da entidade. Ele vai analisar os controles internos estabelecidos pela administração da entidade. Como ele não vai ter condição de analisar tudo que a empresa tem, aí ele vai trabalhar com amostra. O auditor vai ter que saber extrair amostra. E como é que ele extrai essa amostra? Primeiro, o auditor analisa os controles internos. Se ele perceber que os controles internos são razoáveis, a amostra tende a ser menor.
E se o auditor percebe que os controles internos deixam a desejar, são deficitários, a amostra tende a ser maior. Então, Ana Paula, resume aí, quanto piores os controles internos, a amostra tende a ser maior. Quanto melhores os controles internos, estabelecidos pela administração da entidade, a amostra tende a ser menor, né? Melhores os controles, menor a amostra. Piores os controles, maior a amostra. E outra coisa muito importante, pessoal, o auditor externo, normalmente ele trabalha com amostra. Já o interno, não necessariamente ele trabalhará com a amostra. Por quê? Porque ele está lá no dia a dia da entidade, o auditor interno está no dia a dia da entidade e ele tem condição de trabalhar com toda a população. Mas o auditor interno pode definir a amostra? Pode. Mas normalmente ele está lá, como ele está no dia a dia da entidade, ele trabalha com o quê? Com toda a população que está à sua disposição. Já o externo necessariamente vai ter que se utilizar de técnicas de amostragem. E para ele extrair essas amostras, ele vai ter que analisar os controles internos e daqui a pouco a gente volta.